Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Um minutinho. Mas antes de tudo, eu queria agradecer a presença de todos e o empenho. Então, está todo mundo aqui nesse desafio de pensar no plano de marketing do ano que vem. Então, é, conversando com o Lucas, né, a gente estava falando um pouco desse desafio que é montar o plano e o que que a gente aprendeu e o que que a gente faria diferente montando os planos, montando o plano do ano que vem especificamente. Então, para combinar como que vai ser o jogo, então o tema de hoje é Plano de Marketing 2024, consolidando aprendizados e inovando para dominar o mercado. Então, esse é o pano de fundo. E aí, falando um pouquinho da agenda, então a gente começa a apresentação agora, 9h05, vai durar 35 minutos, a gente vai tentar acelerar o máximo possível aqui e entregar nesse tempo, para a gente ter bastante troca no final, né? Tirar algumas dúvidas e esclarecimentos. Então, só agradecer o Lucas, especialmente, pelo tempo, a gente investiu bastante neurônio aqui para poder agregar valor e trazer informações relevantes aqui para vocês. Então, obrigado, Lucas, pela sua generosidade, pelo seu cuidado na preparação do conteúdo. Muito feliz de, mais uma vez, produzir conteúdo com você. Um cara que eu aprendo muito, que eu indico, que eu sou fã. Então, vai ser muito bom. Vamos lá. Irado. Vitor, só acho que vale só mencionar para o pessoal que ontem a gente passou um tempo falando sobre erros que a gente já cometeu e tudo que a gente acha que faz sentido para pensar para o planejamento de marketing B2B para 2024, além de tendências que a gente mesmo está olhando, porque a gente está passando por esse momento nas nossas empresas. Exato. Então, eu tenho a Onda Skin, que é uma consultoria especializada em tornar empresas referências no mundo B2B, transformando executivos em influenciadores corporativos no LinkedIn. A gente cresce 100% ao ano e vários aprendizados da minha empresa eu vou trazer aqui, mas eu estou aprendendo com o Vitor também para implementar alguns aprendizados dele. E ele tem a DGEM, né, Vitor? Se você quiser falar um pouquinho, mas eu acho que, na verdade, vocês têm nem 2 anos de história, mas já cresceram bem mais do que 100% ao ano, né? Eu Sim. acho que, na verdade, está na hora de você soltar um artigo como que você foi de 0 a 1 milhão de ARR na sua consultoria em um ano, hein? Eu vou ler esse artigo. Em breve, em breve, em breve, em breve eu publico. Mas sim, então a DGEM tem um ano, não tem dois, tem um ano exatamente. Fez um ano agora em agosto e várias coisas legais para compartilhar também. Então temos 500 amigos e colaboradores aqui nessa call. Depois a gente fala mais um pouquinho. E também estamos montando o plano, ajudando a montar alguns e planejando o nosso. Então é um momento muito bom para a gente falar disso. E vamos lá. Então vamos cair para o conteúdo aqui. E aí eu vou pedir quem puder e quem não tiver nenhuma pergunta, se puder manter o microfone fechado, eu agradeço demais. Então é isso. Vamos lá. Então, qual que é o índice desse papo aqui, né? Qual que é o roteiro? E a gente vai falar de objetivos, do plano, a preparação do plano, como que a gente acompanha o plano, vamos falar um pouco de erros que a gente cometeu. Eu cometi erros diferentes do Lucas, e ele diferente de mim, e a gente vai falar um pouco disso também, para vocês não errarem nas mesmas coisas, e falar um pouco de tendências para 2024. Pois bem, vamos lá. Começando com objetivos, assim. Então, todo plano ele tem um objetivo, né? Ele precisa, você faz um plano porque você quer chegar em algum lugar. Então, você monta uma dieta porque você quer emagrecer, você monta um treino porque você quer ficar mais forte, você monta um plano de marketing porque você quer alcançar alguns objetivos que são, às vezes, locais e, às vezes, globais e, às vezes, as duas coisas. Então, a gente vai falar um pouco de objetivos aqui. Começando um pouco sobre objetivos, o que eu aprendi ao longo do tempo trabalhando dentro de empresas B2B, atendendo empresas B2B. A primeira coisa que a gente tem que ter clareza quando a gente vai pensar no nosso plano é os objetivos da companhia. Então, o que acontece? Muitas vezes os times de marketing e liderança de marketing, às vezes ele monta um plano muito local e muito com
com viés dentro do que o marketing tem que fazer e pouco conectado com a estratégia de receita e de crescimento da empresa. E isso gera o marketing, que é um adereço, que ele é só uma área que fica ali desconectada de algumas coisas. E no contrário, quando acontece o contrário, é melhor, isso só tende a melhorar, porque quando você está conectado aos objetivos do CEO especificamente, os objetivos estratégicos da companhia, todo mundo quer saber o que você tem a falar, porque sabe que você está conectado com o objetivo global. Então, Lucas, se você quiser comentar aqui um pouquinho esse ponto, também acho que é legal. Pois é, eu fiz um post esses dias falando justamente sobre isso. Assim, existem dois caminhos para o marketing, para o gestor de marketing em 2024. Um é ser demitido, o outro é ser promovido. Sim. Assim, e aí o que eu mais vejo no mercado hoje em dia é o gestor de marketing se colocando na posição de vítima num layoff, sabe? Quando isso não deveria acontecer. Então, poxa, o primeiro passo aqui, como não ser demitido? Alinhe as expectativas com o seu CEO. O que seu CEO está esperando? Essas expectativas são realistas? Entenda os objetivos estratégicos da empresa para 2024. Não tem como você começar a pensar em ações de marketing sem entender as expectativas do CEO, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Senta com o CEO, pede 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, uma hora e entende os objetivos que ele tem para 2024, tá? E senta com os outros diretores, C-levels da empresa também, para você entender, beleza, em vendas, o que eles estão esperando? Em produto, o que eles estão esperando? É fundamental entender os objetivos das outras áreas, porque, como a gente vai falar mais à frente, às vezes existem objetivos conflitantes. O CEO quer um nível de crescimento que a empresa não tem capacidade de produzir produto ou serviço naquele nível. Então, assim, você precisa resolver isso antes de desenvolver o plano de marketing, senão você vai ter problema lá na frente, né? E o terceiro ponto, Vitor, é ter clareza do ICP, mensagem e canais que você vai atuar para você ter o foco, né? Fala um pouquinho sobre esse ponto também. Boa. Só voltando um ponto, quanto mais conectado ao CEO, mais voz você vai ter, mais budget você vai ter, mais pessoas engajadas nas ações de marketing você vai ter. Então, quando a gente está muito descolado disso, o marketing tem um trabalho do caramba. O marketing já tem bastante trabalho para poder engajar a área. Quando isso não está conectado ao OKR, fica mais difícil das pessoas saberem se elas têm que se envolver ou não. Então, como a gente está muito maduro no B2B em relação ao OKR, se você vem falando aquela reunião, aquela iniciativa está conectada ao OKR X, então você não está falando coisas do marketing, você está falando coisas da empresa. Então muda totalmente a conversa, né? Então, isso aqui é uma chave que, se alguém não tem essa prática, cara, investe nisso que é muito importante. E clareza do ICP, mensagem em canais, né? É antigo, mas sempre com esse cuidado, porque entender um pouco do momento que a empresa está também. Então, qual que é o nosso ICP? A gente tem clareza disso? A gente tem mais de um? A gente vai desdobrar mais de um? A gente tem um público que já é estabelecido e quer entrar em novos? Então, tem muita clareza que quando eu estou atacando um novo ICP com um novo posicionamento e abrindo um novo mercado, isso vai demorar mais do que quem eu já tenho case, quem eu tenho penetração e tudo mais. Então, com o objetivo do que a companhia quer, entender o objetivo das outras áreas e ter clareza do ICP da mensagem dos canais, você sabe para onde você tem que remar e como que você vai desenhar esse plano. É, então acho que esses são os pontos falando sobre objetivos aqui. Ideal custom profile. E aí, falando um pouquinho de preparação, então eu tenho noção das OKRs, o Lucas é meu CEO, o Lucas falou, quero dobrar o tamanho da OnTheSkin, beleza. Como que eu posso me envolver com o time de produto? Ele me explicou também. E aí a gente tem clareza que a gente vai vender para B2B grandes, beleza. Como que a gente vai para a preparação disso? Então, Lucas, quer falar um pouquinho de baseline, que eu acho que a gente falou sobre isso ontem, e aqui é um ponto que você agregou bastante. Então, o que você faria aqui na preparação? Eu acho que é legal, tá, pessoal? A gente entender que se você é uma enterprise, você vai fazer o planejamento de marketing de um jeito. Se você é uma startup fazendo seu primeiro planejamento de marketing, você vai fazer de outro jeito. Mas de qualquer forma, você precisa entender o que deu certo no passado, né?
que é muito tradicional, né? A empresa que já está rodando há dezenas de anos, ela pega o plano do ano passado, ela copia e cola e ela muda uma coisinha ou outra, né? Porque ela já tem muitos anos de validação, mas não necessariamente isso significa que vai dar certo. Ano que vem, daqui a pouco a gente fala disso. Mas o fundamental é a gente entender esse histórico, né? Beleza, o que eu fiz ano passado, quanto eu cresci, quanto eu quero crescer esse ano, o que eu preciso fazer de diferente. Mas garantir que você mantém ou investe mais ainda no que deu certo no ano passado, para mim, é o primeiro ponto principal do plano de marketing. Mas o CEO quer atacar um outro segmento que a gente nunca atacou. Você vai trabalhar isso quase como se fosse assim, uma startup dentro do seu plano. Primeiro, garante que você está fazendo o que deu certo no ano passado, e essa é a baseline. Então, ano passado a gente cresceu 50%, esse ano a gente quer crescer 100%. Beleza, você vai repetir o que você fez no passado, você vai melhorar o que você fez no passado e você vai adicionar novas iniciativas. Mas é fundamental você ter o histórico do que você fez, porque senão você vai apagar tudo que você fez e vamos começar do zero. Assim, quando as pessoas falam isso, é só uma forma de dizer, mas quando você começa do zero, você começa justamente do que já deu certo. E para startup, aí você vai dizer, não, mas eu sou startup, eu nunca fiz marketing e tal, só que você já fez. O CEO, de alguma forma, já vendeu alguma coisa dentro da empresa. Então, como é que você vai entender o que ele fez e que deu certo? Ele mandou eu dei o exemplo com o Vitor aqui ontem, mas o CEO, o que ele fez para fechar as primeiras vendas? Ele mandou uma lista de transmissão no WhatsApp para o networking dele. Beleza, como é que a gente faz isso de novo? Para começar daí. E aí, a partir daí, a gente adiciona camadas que são a inovação, novos canais e iniciativas que a gente vai ajudar vocês a priorizarem também no meio desse mar de possibilidades. Boa. E aí, depois que a gente olhou o baseline, entendi o que deu certo, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos precisa ter espaço para inovação. O plano de marketing precisa ter uma grana para gastar, para errar, para testar, e que você não vai prometer muita coisa e ele vai ser um laboratório. Então, eu já fiz vários planos que não tinham nada de inovação. Era a mesma coisa do ano passado, até um pouco de medo de arriscar e aprovar e todo mundo está na mesma página. Mas quando você planeja a inovação de uma forma que ela pode dar certo ou não, você tem a chance de aprender alguma coisa e às vezes até descobrir um canal ou um modelo de aquisição que vai matar o canal atual. Porque os canais eles vão declinando, né, em algum momento e a estratégia uma hora vai parando de funcionar. Se você tem alguma coisa rodando ali e descobrindo coisa nova, você vai aumentando. Então você tem da onde extrair, né, esse aprendizado. E para a gente inovar e pensar em novos canais, a gente tem que pensar no contexto, né? Então, o Lucas trouxe muito esse ponto de pesquisa. Então, para eu inovar, eu preciso minimamente levantar alguns dados para tirar o risco da inovação também. Então, fazer pesquisa com o cliente, entender o que eles estão, como eles consomem as coisas, o que eles gostam, que a gente ainda não está fazendo, isso é inovação. Pesquisar, fazer alguma pesquisa em social listening, LinkedIn, com os prospects, entender onde eles estão engajando, o que o meu concorrente faz que dá certo. Então, você tem como inovar sem criar muito risco ao mesmo tempo, né? Então, quer falar um pouco de pesquisa, Lucas, do que você já fez? E acho que também tem alguns pontos aqui para agregar. Apesar da gente trabalhar com clientes, com alguns clientes que são enterprise hoje na OnTheSkin, assim, meu mundo é o mundo das startups. Sim. Então, assim, no mundo das startups, para quem não conhece, é assim, ó, como é que você faz uma coisa do zero, gastando zero de dinheiro para validar e depois você bota dinheiro em cima. É assim que funciona no mundo das startups, tá? Então, assim, inovação. Todo mundo aqui, tenho certeza absoluta, que ninguém que está nessa live vai copiar e colar o plano do ano passado, dizer, ok, vamos fazer a mesma coisa, vamos tentar ter o mesmo resultado. Até porque, como o Vitor falou, se você só copiar e colar o que você fez no ano passado, você não vai ter o mesmo resultado. O mínimo que você precisa fazer é copiar e colar o do ano passado, o que funcionou, né, do ano passado, investir mais nisso, ou seja, melhorar isso.
Então, sei lá, se você produz conteúdo no LinkedIn, você precisa, no passado, fazer isso melhor, tá? Você precisa ter os aprendizados e tudo mais. Mas, assim, em inovação, novos canais e iniciativas, eu acho que tem algumas coisas bem legais para reduzir o risco de novas iniciativas. E, assim, primeiro, galera, eu quero dar 2 princípios que eu uso aqui dentro da Onda Skin, que eu uso para qualquer empresa que eu participo, que é o seguinte. O princípio número 1 é que o que você criar de novo no plano tem que estar integrado com o que você já fez antes. Então, vou dar o exemplo simples que eu estava falando também com o Vitor ontem. A gente tem um público de 100 mil pessoas qualificadas aqui no LinkedIn. O que eu vou fazer de novo ano que vem? Eu vou abrir o TikTok. E aí você fica com 2 coisas totalmente separadas, com 2 audiências totalmente separadas, né? E que não se conversam. Aí você tem 100 mil aqui, você tem 1.000 aqui no TikTok, vai crescendo aqui, são audiências diferentes. No B2B, a profundidade do relacionamento é mais importante do que o número de pessoas que você conversa. Então, para 2024, a pergunta que vocês devem se fazer para investir em novos canais da forma certa é: como que eu aprofundo o relacionamento com as pessoas que já me conhecem? Porque elas já me validaram. Então, se eu consigo levar desses 100 mil, 1.000 para o TikTok, eu já vou ter pessoas que me validaram, pessoas me indicando e pessoas trazendo pessoas parecidas também. Eu gosto de pensar novos canais e iniciativas não como separadas do que eu já faço, mas como camadas por cima do que eu já faço. Como é que eu crio? Beleza, eu já entendi que eu sou bom em conteúdo para o LinkedIn. Como é que eu crio uma camada em cima disso? Vou criar um podcast em que eu convido pessoas-chave da minha rede do LinkedIn e eu compartilho o corte do podcast no LinkedIn para fortalecer a distribuição do podcast e também gerar conteúdo de mais valor no LinkedIn. Então, você vai construindo um sistema que, ao longo do tempo, ele vai se tornando uma flywheel, ele vai se retroalimentando e gerando mais resultado à medida que o tempo passa. Qual que é o nosso problema? É que a gente vai conversar com o CEO e ele fala, então, eu quero triplicar o resultado da empresa investindo metade do que a gente investia em marketing esse ano. Porra! Tipo, aí você é pressionado a pensar ações de curto prazo que vão queimar uma parte do mercado para gerar um resultado rápido, mas que no próximo ciclo você vai se ferrar para construir o resultado do próximo ciclo. Então, é importante pensar em tudo isso quando você está pensando no plano. Mas voltando para os pontos básicos aqui que a gente colocou, pesquisa. O que é pesquisa? Gente, não precisa contratar um grande veículo, o Ibope, para fazer uma pesquisa e tal. Não precisa. O importante da pesquisa é você garantir que está falando com o público certo e que você está fazendo as perguntas certas para o objetivo que você tem. Qual o seu objetivo? Entender qual o próximo canal que você vai investir, por exemplo. Ok, então vou fazer uma pesquisa focada nisso. Bota ali, sei lá, 5 perguntas num form ou entrevisto algumas pessoas, o jeito que eu faria, tá? Eu faria um formulário, eu enviaria para pessoas do público-alvo e aquelas que responderem que forem mais próximas do meu perfil de cliente ideal, eu iria ligar e entrevistar elas por 15 minutos. 5, 10, 15 pessoas. E aí você consegue ter algo mais próximo de uma validação de canal. Pô, TikTok tá bombando e tal, não sei o quê, mas será que o meu público tá lá? É o seu público, não é assim, a população do Brasil, do não sei o quê. Você precisa entender como o seu público tá naquele canal, tá? Então, esse é o ponto da pesquisa. Boa. E estou adicionando a turma que está entrando aqui. E acho que uma coisa importante também em inovação é experiências passadas, se você está em uma nova empresa e já fez alguma coisa que deu certo. Então, é novo para aquela empresa, não é novo para você, e isso você tem que pensar em relação a isso. Então, eu trabalhei em algumas empresas que eu tinha feito alguma coisa parecida para trás, mas não naquela. Então, isso está dentro de inovação. E outra coisa importante é bench, assim, né? Então, nós estamos aqui em 53 pessoas. Imagina você falando com metade disso, quantas ideias você não pode ter que tenha adesão ao seu ticket, ao canal que você está.
Então, quanto mais bench você fizer, mais figurinha você conseguir trocar, melhor para você aumentar seu repertório e ver se aquilo faz sentido, né? E por último, uma coisa que me ajudou muito a aprovar plano de marketing quando eu era gerente para head, de head para C-level e etc., é olhar novas iniciativas e plotar na matriz de Eisenhower, que é o impacto-esforço. Por quê? Porque aí você começa a falar na linguagem da pessoa, ela consegue entender qual que é a sua base, não o que você quer fazer porque alguém está fazendo. Você traz para a sua realidade e para a sua confiança daquilo pode dar certo ou não. Então, isso ajuda a colocar as pessoas que você vai aprovar as iniciativas na mesma página. Então, e até consultar com ele, porque às vezes você pode estar falando que é alto impacto, ele acha que não. Então, aí você já baixa um pouco. Então, eu acho que traz para uma linguagem universal para poder trocar. E depois dessa preparação de eu entender meu baseline, entender o que eu vou planejar de inovação ali, o que eu vou fazer de novo, é definir um pouco o formato. Eu e o Lucas, a gente estava falando ontem. O Lucas, eu vou falar mais da minha parte, o Lucas fala da parte dele, como ele pensa. Hoje, no ecossistema de startup, eu acho muito arriscado um plano de marketing anual com respostas fechadas, porque as coisas mudam muito rápido. E às vezes você descobre coisas no meio do caminho. Então, eu construiria um plano que eu posso citar o que é o anual, mas que eu vou validar e lembrar que a gente vai calibrar a cada quarter, porque as coisas mudam, um canal desponta, outro cai, uma mídia funciona e depois ela cai. E aí, se você vendeu muito que o ano inteiro nós vamos fazer ABM e nos 2 primeiros quartos não deu em nada, você vai morrer abraçado com a ABM? Não, né? Então, Esse é um ponto importante, que é o seguinte: quase ninguém que eu converso de gestores de marketing sabe definir isso. Qual que é o tempo certo para você testar um experimento no marketing B2B? Qual o tempo? Responde aí, galera que está assistindo, bota nos comentários. Qual vocês acham que é o tempo certo, o período certo para vocês testarem um experimento no no plano de marketing? Olha aí, Vitor, já está vendo aí, né? A galera está respondendo, ó, pode responder. Depende, não vale o depende, Kanner, não vem com essa não. não Depende vale do depende. quê? Depende do quê? Depende do quê? Porque assim, é aquilo, né, pessoal? É dinheiro da empresa. Eu sou o CEO da empresa, o Vitor é CEO da empresa dele. Tipo, é óbvio que o que ele falou é interessante, separar uma parte dos recursos para testes. De novo, não vai fazer qualquer teste atirando para todo lado e piscina de bolinha jogando para cima e o caramba. Você vai fazer testes que tenham mais probabilidade de dar certo, né? Com base nisso que a gente mencionou. Mas, por quanto tempo que a gente deve fazer esse teste até definir que ele deu errado? E mais difícil ainda, tá? A essa eu quero que vocês respondam porque eu quero aprender com vocês. Como que você define que um experimento deu errado? Porque definir o experimento quando ele dá certo é muito fácil, né? Tipo, é fácil, fica claro. Mas como definir que um experimento deu errado e você mata? Por exemplo, como você definir o que do seu plano do ano passado deu errado para você eliminar ou reduzir o investimento? Como? Isso não é simples, não é tão fácil quando parece no B2B, né? E aí eu queria dar a minha visão e o Vitor a dele do que a gente acha que deve ser considerado em termos de tempo de teste de novas iniciativas, novos canais, etc. Fala o seu, pode falar. Já mantém aí. A minha visão é o seguinte, ó. Eu não vou falar depende nenhuma vez nessa ligação. Esse é o meu desafio e esse é o desafio que eu faço para o Vitor também. A minha visão é a seguinte: primeiro que você precisa considerar o seu ciclo de vendas. Eu achei até curioso vários de vocês falarem, porque eu não achei que outras pessoas pensassem assim também. Então, o primeiro ponto é, para validar um teste, um canal, uma nova iniciativa, você tem que considerar o tempo, o ciclo de vendas da sua empresa, mas não necessariamente, e você precisa fazer de alguma forma consistente. Então, por exemplo, vou começar podcast ano que vem. Legal, qual o seu ciclo de vendas? De 3 a 6 meses. Pelo menos você vai testar 3 meses. Só que, e você pode até parar de fazer o podcast depois de 3 meses, tá? Só que você vai precisar esperar até 6 meses
para você saber se ele, entre aspas, deu resultado ou não. Como que você sabe se um podcast, por exemplo, deu resultado? Depende do KPI que você está medindo, né? Pode ser novas oportunidades, pode ser nova receita, novas vendas, tá? Mas é super importante, e aí tem um podcast que fala sobre isso, que é o B2B Insiders do Gabriel Barbosa e do Davi Costa Lima, você medir métricas que sejam métricas antecedentes à métrica final. Então, legal, eu estou começando agora um podcast, a minha expectativa é ter 3 novos clientes depois de 6 meses a partir do podcast. Beleza. Só que, e se eu te disser que depois de 6 meses você não vai ter nenhum novo cliente a partir do podcast, mas se você tivesse continuado o podcast até 1 ano, você ia ter 15 clientes. Você continuaria fazendo esse experimento? Então, assim, como que você sabe, né, se está no caminho de funcionar ou não? Métricas antecedentes. O que vem antes da receita? Oportunidade gerada, influenciada pelo podcast. Indicação, influenciada pelo podcast. Reunião agendada, influenciada pelo podcast. Então, é você colocar aquela pergunta aberta no formulário. Por onde você ficou sabendo sobre a nossa empresa? E às vezes a pessoa vai responder podcast no mês 1, no mês 2, no mês 6 do podcast. É importante vocês terem sim a métrica final, mas desenvolverem métricas intermediárias para vocês irem acompanhando, tá? E eu, particularmente, quem me conhece sabe, quem trabalha comigo sabe, eu sempre pequei por olhar só o longo prazo e não acompanhar o curto prazo. Porque eu tenho esse princípio de que, para mim, o marketing bem feito é você gerar muito valor para um público muito específico, para que você seja a escolha óbvia dessas pessoas quando elas estiverem prontas para comprar, tá? Só que eu pequei de não olhar tanto o curto prazo em si. Então, hoje eu otimizo, por exemplo, o nosso plano de marketing para 2023 é otimizado só para os 3 últimos meses, tá? Então, enfim, o ideal aqui é, na minha visão, você fazer testes tendo consciência do ciclo de vendas. Não necessariamente você precisa fazer o teste por 6 meses, toda semana, tá? Então, você pode fazer um evento, por exemplo. Você pode fazer um evento agora, mas para você saber se ele deu resultado, você tem que esperar 6 meses, que é o seu ciclo de vendas. Entendeu? Estou dizendo isso porque a gente fez um evento no começo do ano que 6 meses depois gerou oportunidade por conta do relacionamento no evento, tá? Então, enfim, mas eu queria ouvir o Vitor aí nessa. Boa. Galera falou ciclo de vendas, mas aí por já ter sofrido muito nessa vida no B2B, e quem está com ticket alto e tem uma, uma parte muito forte de field sales para fechar, eu tomaria cuidado com o ciclo de venda para matar o teste. Por quê? Porque se você está numa venda consultiva de alto ticket, tem muita coisa para acontecer depois da oportunidade ainda, muita. Então, às vezes, você vai achar que não deu certo por conta que não fechou uma venda ou aquilo não deveria ser replicável. Então, tem um fator humano, né, e um fator consultivo e um fator de venda desafiadora no B2B que ele é muito complexo. Então, se você joga muito para o ciclo de venda, sabendo que da oportunidade para frente ainda acontece muita coisa, você pode jogar um risco muito grande para a sua capacidade de ajudar. Então, a minha dica aqui é eu olharia até a oportunidade validada, ou seja, tem um negócio, é para agora, as pessoas estão interessadas, porque eu acho que aí nós, como marketing, acho que a gente colabora aí, e aí o output é a receita no final das contas. Mas você tem mais controle disso do que da venda de fato, principalmente se cair num time de vendas que é um time novo, que é um time que acabou de entrar, então tem que tomar cuidado. Eu iria mais, eu validaria mais pela oportunidade ou pelo pipeline do que o fechamento. É a minha dica, como eu pensaria aqui. E bora lá. Que acaba sendo uma métrica antecedente da receita, né? Exatamente. E aí, os pipelines não são nascidos iguais também, né? Então, uns fecham mais rápido, outros menos. Então, tem que aprender sobre isso e comparar essas fontes de tráfego também ajudam bastante.
Então vamos lá, vamos seguir. E aí, gente, alguém está com o microfone aberto, se puder fechar, eu agradeço. Acompanhamento. Estão falando um pouquinho do acompanhamento do plano de marketing 2024. Dica mais simples do mundo, use OKRs sempre, 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 sempre. Então, por mais que a gente está numa fase que o Dark Social está crescendo, que a atribuição está virando algo polêmico, eu tomaria cuidado de não estar conectado a algumas métricas comuns à empresa, né? Então, eu acho que a gente no silo marketing, a gente pode ser mais revolucionário, pode ser mais organizado, pode propor mais coisas, mas às vezes o seu CEO não tá nessa do Dark Funnel, e aí você vai ficar meio maluco ali, meio descolado da estratégia de como ele enxerga o mundo. Então, eu tenho essa visão, eu acho que é importante, eu penso dessa forma, mas se a minha audiência, o meu interlocutor e quem está pagando a conta e quem para quem eu respondo não está na mesma página, então vai com mais cuidado, assim. Então vai em OKRs que vão traduzir o que a audiência que está esperando ali está buscando. Se ele está buscando mais proposta, mira no mais proposta. E aí você traduz na sua realidade, na sua execução, mas que vocês falem da mesma língua. Então, usar o OKR, ter objetivos muito claros e quais KPIs vão mostrar que você está indo em direção a eles, é um ponto super importante, assim. Então, é o que eu faria. Só reforçando um ponto aqui, tá? Não adianta você ter o melhor planejamento do mundo se a execução não realiza o que o planejamento colocou no papel, ponto. Então, assim, é bem importante vocês terem noção do que vocês estão colocando no planejamento, porque vocês vão precisar executar. Sim. Um erro, assim, muito bobo que eu cometi esse ano Ondeskin. A gente tinha um planejamento lindo, maravilhoso e tal, só que uma vaga ficou aberta 2, 3, 4 meses. Você precisa ter ali os recursos, você precisa ter a pessoa, você precisa ter a ação, você precisa fazer, senão simplesmente você não vai ter o resultado, ou você vai ter que pegar e fazer como foi o meu caso, tá? Eu fui lá e dei um jeito e fiz, por conta própria. Então, é isso que a Lígia falou, não faz mais plano em PPT, só no Miro precisa ser vivo, né? Tem que ter acompanhamento. Uma coisa que a gente vai falar pouco aqui nesse papo são as rotinas. Mas, gente, reunião de pipeline, de marketing com vendas, rotina fundamental, relatórios mensais aqui, como o Vitor vai falar, aprendizados com cada iniciativa. Às vezes, o motivo principal para uma iniciativa que vocês começaram em 2023 não ter dado certo foi porque vocês deixaram rolar, fizeram um texto para o LinkedIn no chat GPT. Aí não vai dar certo, entendeu? Se você não ficar bom naquilo e você tem ali aquele tempo para ficar bom naquilo. Começou o podcast, você tem 3 meses, 6 meses para ficar muito bom naquilo, entendeu? Vocês terem essa rotina de analisar, melhorar, evoluir, é tão importante quanto o próprio planejamento, tá? Mesmo que a gente não vá falar muito disso aqui. Com certeza. E aí, eu não sei se é óbvio para todo mundo, mas mudou minha vida fazer relatório mensal. Isso aprendi na D1 antes da aquisição da Zenvia. E a gente já entrava para o board, muito claro, explicava tudo, beleza? E aí, final, highlights, ou seja, o que acertamos, lowlights, o que deu errado e quais são os próximos passos. Todo líder ama quando você vem com isso pronto. Porque você tira a preocupação do seu chefe de tipo assim, putz, eles não pensaram, eles não aprenderam, eles não têm um plano. Então, se você já vem, acertamos aqui, erramos aqui, já temos um plano, você já economizou caloria pra caramba da sua liderança para você poder ir dando clareza do plano. Então, não, pensa isso, Vitor. Tipo, se eu sou o CEO e um diretor de marketing chega para mim falando, essa aqui é a reunião, tá? Então, poxa, esse trimestre, então esse mês, a gente ficou 30% abaixo do plano, porque, né, a economia tá aí, tá ruim, né, então tá difícil, né, que não sei o que e tal. Se você já vai para uma reunião com uma desculpa, o seu CEO vai esperar que a próxima reunião vai ser você performando abaixo de novo com outra desculpa.
Então, ao invés de trazer uma desculpa, aprenda com o erro e quase que garanta que não só o erro não vai acontecer de novo, mas que você tem um plano para reverter a situação. Porque senão vai ser desculpa o ano inteiro, vai chegar no final do ano, não vai bater a meta lá do plano e vai reduzir o budget e ano que vem vai ser de novo e vai reduzir o budget e ano que vem de novo até que, sei lá, a empresa vai falir ou você vai ser demitido, entendeu? Então, o que o Vitor está falando é, chega com o relatório mensal, se está acima ou está abaixo, você tem que ter aprendizado, porque você vai estar sempre evoluindo e você tem que ter ali um plano de ação em cima do que deu certo, do que deu errado, e você tem que saber muito bem o que deu certo para você investir mais nisso. É aí que está a beleza da flexibilização do plano de marketing, que é você ter a flexibilidade para saber que uma coisa deu certo e você vai botar mais dinheiro e ela vai dar mais certo. Ou uma coisa deu errado, você reduz o investimento ou você aprende com o erro e melhora para o próximo ciclo. Sim, e aí uma frase que eu gosto é: a execução dita a estratégia. Por mais que ela seja meio contrária do que parece, porque o que que acontece? A estratégia sem execução, ela não dá em nada. A execução que vai descobrindo e aprendendo, ela cria um novo modelo de go-to-market, ele cria um novo canal. Então, ele cria uma nova máquina de aquisição. Então, se eu faço muito bem alguma coisa, aquilo parte a se tornar a estratégia de aquisição. E não o contrário, não as premissas. Então, se você executar bem e aprender, aquilo vai se tornar a estratégia e todo mundo vai ganhar muita confiança naquilo que você está fazendo. Então, a estratégia do McDonald's foi muito por conta da execução deles. Do Salesforce, virou estratégia depois. O Receita Previsível nasceu por conta da execução lá do Aaron Ross, que virou uma estratégia. Ele provavelmente não pensou tanto antes para fazer o playbook e growth e ABM, etc. Provavelmente a ABM virou uma estratégia a partir do momento que as táticas se conectaram e viraram um modelo. Então aqui a gente precisa executar para descobrir a nossa estratégia também. E aqui isso entra na questão da matriz de Eisenhower que o Vitor tinha falado, que é o seguinte: não adianta, você tem que ter muito, você tem que saber no que você é bom, no que você é ruim, Sim. como empresa e como gestor de marketing. E não adianta, se você, como gestor de marketing, é horrível em conteúdo, se você não sabe escrever, se você não sabe revisar conteúdo, não adianta você contratar um estagiário para fazer e achar que vai ser a melhor coisa do mundo. E achar que você vai se destacar entre as outras empresas, que isso, que aquilo. Contrata uma pessoa especializada, ou então contrata uma pessoa júnior e bota ele colado no mentor, porque talvez você não consiga ajudar aquela pessoa naquele momento. E aí é que vale o choque de realidade do entender o objetivo da empresa, desenhou a estratégia, foi para a tática. Você tem que acreditar que aquilo ali vai gerar o objetivo. Se não, refaz, repensa. Inclusive, repensa o objetivo, se for o caso, entendeu? Uhum. Porque, assim, eu prefiro muito mais que uma pessoa da minha empresa chegue para mim e fale: Lucas, eu não acho que isso vai dar certo, logo de cara, do que ela esconder isso e daqui a 3, 5, 6 meses falar: então, não deu certo, mas eu já achava mesmo lá atrás. Eu falo: porra, por que não me falou então? Por que você não me falou então? Caramba, entendeu? Porque aí a gente vai discutir. Sim. Quer falar? E aí ajusta o plano a partir desses relatórios. Então, ajusta as OKRs, atualiza tudo lá, vê se muda alguma coisa, vê se você precisa revender alguma coisa internamente com os times, né? E ajusta o plano. Quer falar aqui do print aqui, Lucas? O que você gostou dele? Sim. Então, a gente quis trazer algumas coisas práticas para vocês também, assim, do que a gente acha que são bons planos de marketing. Esse print aqui, na verdade, é a parte tática. Se você puder botar... Cadê aquele do triângulo? Você não colocou aqui, não, o triângulo, né? Não coloquei. Quer colocar? Tá. Eu queria mostrar o triângulo primeiro. Tá bom. Mas, porque assim, eu sei que a galera gosta de ver isso aqui, né? Que é a parte tática. Pô, o que eu faço no LinkedIn? Tipo, quanto o podcast tem que ser semanal ou mensal, ou não sei o quê. Mas se você conseguir mostrar o triângulo, vai ser interessante só para a gente situar a galera com relação a o começo, meio e fim do plano. Porque, assim, o plano de Dá um marketing... minuto. Vai, Tá. me dá um Na minuto. minha visão, o plano de marketing ele tem uma camada estratégica
ele tem um planejamento tático e tem um planejamento operacional. Planejamento operacional é o dia a dia. Vamos fazer X publicações no LinkedIn, assim, assado. Vamos convidar essas pessoas para o podcast. Vai ser gravado dessa forma, nesse modelo, etc. e tal. O plano tático poxa, quais canais ali a gente vai usar, qual vai ser a linguagem, e etc. E o estratégico objetivo, público-alvo, mensagem-chave, sabe? Então, é a perspectiva, mas é isso que eu queria mostrar antes para vocês, que é o seguinte, gente, plano de marketing não é vocês falarem quantos posts na semana vocês vão fazer no LinkedIn. Tipo assim, o quantos posts na semana vocês vão fazer no LinkedIn é o detalhe operacional que vai ajudar numa parte da geração de demanda em um dos canais que foi definido na etapa tática para você chegar num objetivo estratégico da empresa. Então, ele é assim, é a pontinha do iceberg. Por que eu falo isso, tá? Porque toda hora que vocês pensarem sobre uma nova iniciativa, vocês vão voltar na estratégia. Como que essa iniciativa, como que esse canal, como que essa ação conecta com o nosso objetivo de gerar 50% mais de receita mantendo a margem, com o público-alvo do segmento automotivo XYZ tal, com a mensagem-chave de tananã, tananã, tananã da nossa empresa, mantendo a baseline do ano passado. Tudo que chegar de ação nova, você vai questionar. Porque só vai passar o que tiver muito alinhado à estratégia. E esse é o primeiro filtro que vocês vão usar. Ah, não, mas tem aqui poxa, eu tenho um amigo que tem um evento do setor imobiliário que eu acho que pode ser interessante para a gente. É automotivo? Não. Então é secundário, ponto. Secundário. Não quer dizer que você não vai fazer. Mas se você começar a deixar vazar para dentro do plano coisas que não são prioritárias para bater no seu objetivo, você vai chegar no meio do ano e você vai falar: para tudo, vamos só fazer o que é prioridade. Só que você já se ferrou até o meio do ano, entendeu? Então, isso é importante. Vai do estratégico para o tático para o operacional e não o contrário. Aí nessa figura do full funnel, que é a próxima, o que eu estou mostrando? O que eu quero bater aqui, tá? De novo, não adianta você fazer um episódio de podcast e falar: testamos podcast, não funcionou. Primeiro ponto, tudo tem que estar conectado. Então, aqui, o que vocês estão vendo aqui, né? Uma quebra por trimestre, Q1, Q2, Q3, Q4, e uma quebra por ações ou rotinas diárias, semanais, mensais, trimestrais e semestrais. Por que eu gosto muito dessa imagem? Porque você consegue ver como as coisas estão conectadas. Então, a partir do podcast, a gente vai desenvolver um corte que vai entrar no LinkedIn, vai ressignificar um texto que vai entrar no Twitter, vai fazer uma collab com o convidado do podcast que vai por e-mail, que vai... Então, isso é uma coisa legal do plano no nível tático, eu não falei disso até agora, mas que é conectar as ações para que você tenha eficiência operacional no seu modelo de conteúdo. Para que você não tenha uma equipe de 15 redatores para fazer 15 posts por dia no LinkedIn, porque não precisa ter 15. Você podia pegar 7, 8 posts e ressignificar de uma forma e tal. E a questão aqui dos dados é muito importante. Cara, assim, sem brincadeira, uma coisa ridícula que todo mundo deveria estar fazendo no planejamento operacional é uma publicação que performar acima da média para a métrica que a gente está buscando, quando que a gente vai repostar ela? Sempre, sempre, sempre. Não, isso tem que ser rotina, isso tem que ser uma regra da operação. Porque senão, às vezes você fica correndo atrás do próprio rabo, não porque tem que entrevistar não sei quem, não porque tem que fazer não sei o quê, não porque tem que não sei o quê, não sei o quê. Então, crie rotinas. A partir do plano estratégico, no plano tático, você já sabe o que o seu time tem que fazer. Todo dia tem que ter uma publicação no LinkedIn. Você vai deixar o cara produzir a publicação no dia? Não. Então, ele já tem uma rotina, que é quando? Uma semana antes, um mês antes. Entendeu? Então, a partir do plano tático e do plano operacional, você vai desenvolver rotinas, você vai entregar essas rotinas na mão das pessoas que vão executar o plano. Rotina de produção de conteúdo no LinkedIn, rotina do relatório mensal,
rotina de pipeline semanal, rotina de tananã, tananã. E aí essas coisas vão se retroalimentando e você ganha liberdade como gestor ao longo do tempo, tá? Mas aqui eu diria que isso aqui é um bom exemplo de um planejamento tático, considerando ações diárias, semanais, mensais, trimestrais e semestrais aqui, com alguns canais que estão em alta, alguns deles a gente vai falar aqui na parte de tendências para 2024 para vocês também, tá? Boa. E aí, outra coisa que aqui não dá essa visão, que eu gosto do gráfico de Gantt por isso, é pensar quando as coisas precisam ser construídas para começar a gerar resultado. Então, quando que eu vou começar a criar nova audiência do ICP que eu vou testar para no final do ano eu sacar pipeline de lá? Então, é diferente disso. É quando as coisas começam e depois quando elas terminam, né? Então, se você não estima quanto tempo demora para construir e aprender e definir isso na linha do tempo, também você pode se enrolar. Eu já me enrolei muito por isso, tá? Ah, vamos começar o podcast, tá? O podcast começou, tá? Mas na verdade é que ele vai demorar para tracionar. Então, eu puxo essa linha e espero que o resultado venha para frente. Então, tomar esse cuidado, gráfico de Gantt, Excel, ClickUp, qualquer coisa você faz isso aí e facilita muito você conectar as pontas com as OKRs, com os objetivos. Isso aqui, CEO ama isso aqui. Então, se você reporta para o CEO, faz isso aqui que vai ser sucesso. E aí, outra prática boa também, quem usa Culture Rocks e está em startup que já está com essa maturidade, acompanhar esse farol das OKRs também ajuda demais no seu plano para você ver se está on track ou não. E aí, erros que cometemos que a gente queria compartilhar. Vamos dar uma corrida aqui, Lucas, para a gente poder tirar algumas dúvidas. Mas fala lá dos seus erros e eu falo dos meus rapidez. Beleza, meus erros são geralmente ao contrário da maioria dos erros das pessoas, né? Porque tipo, a maioria das empresas B2B foca em Google Ads, foca em evento, tem uma equipe de venda gigante, não faz nada em marketing. A OnTheSkin nasceu em 2016, 100% marketing-led. Eu sempre fui o único vendedor, né? Eu sou o fundador da empresa. E literalmente todo o nosso crescimento de todos os tempos, 100% ao ano, foi inbound e passivo. Foi produzindo conteúdo no feed do LinkedIn e esperando as pessoas entrarem em contato, tá? 100%. Então, esse foi um dos erros que eu cometi ao longo desse tempo, que foi focar só em criação de demanda. Que tem um pouco a ver com isso que o Vitor falou. Beleza, você está começando novas iniciativas no ano que vem. Tenta balancear e entender o que vai gerar demanda daqui a 3, 6, 9 meses e o que você já pode ter de iniciativas para capturar demanda 1 mês, 2 meses, 3 meses. E tentar também, de novo, integrar essas iniciativas. Capturar demanda não é só fazer Google Ads. Capturar demanda pode ser, depois de um webinário que uma pessoa teve uma dúvida, ir lá no LinkedIn mandar uma mensagem para ela e se colocar à disposição para fazer uma reunião, se ela tiver qualificada para o seu ICP, tá? Então, assim, existem várias formas de capturar demanda. E o segundo foi focar em números de audiência e não na qualificação. De novo, a gente veio do mundo B2C na OnTheSkin, lá em 2016. Então, os números da audiência eram sempre muito relevantes, né? A gente chegou até a monetizar canal do YouTube, receber chequezinho do YouTube e tudo mais. Mas tudo no marketing, inclusive o B2C, caminha para a profundidade do relacionamento, para hiperqualificação. Então, assim, isso é curioso porque a gente sempre teve número e qualificação ao mesmo tempo, tá? Só que a qualificação é muito mais importante do que o número. Muito, muito, muito. Então, Lucas, mas eu não tenho estratégia de ABM, mas meu mercado é grande. O que isso significa? Foco. Foca num público muito específico que está, assim, faça ações para um público que está mais pronto para comprar, que dá indícios disso. Evento, não convida 1.000 pessoas, convida 50. Aquelas 50 que vão te ajudar com aquela sua meta específica do planejamento de marketing.
Então, beleza, não tem problema falar com um público grande, por exemplo, no orgânico. Mas mesmo quando você fala com um público grande, foque parte da sua estratégia de conteúdo para um público ali no meio, no fundo do funil, sabe? Boa, boa. E os meus são três. Não deixar espaço e budget para inovação. Errei nisso 3 anos seguidos e aprendi depois, com duras penas. Outra, prometer Mas por que foi ruim isso? porque quando eu não tinha um plano B e eu não aprendi coisas novas. Então, apesar do plano A tava dando certo, eu morri abraçado com iniciativas que eu não tinha planejado outras. Então, eu fiquei nessa de tipo, putz, eu sei que isso vai dar errado, mas eu não pensei, eu não deixei espaço para descobrir o que pode dar certo. Então, já aconteceu isso comigo. Então, não deixar um budget 10%, 5% para você torrar e ver, roda TikTok ads, umas coisas assim malucas, gasta dinheiro ali, mas com intenção, sabe? Então, eu não fiz isso algumas vezes e me arrependo. O segundo é prometer demais. Então, eu lembro quando eu fiz quando eu trabalhava na Neogrid, fiz consultoria com Spina e voltamos, falamos, não, agora o ABM vai mudar toda a empresa, se preparem que agora a gente vai explodir a receita dessa empresa. E aí, começa os fóruns para falar com todo mundo, para envolver todas as contas, começa a fazer conta-alvo, dá briga na seleção de conta-alvo, e aí a galera, e aí, esse ABM aí que você falou, e aí, e é lá da minha mesa. Então, cuidado para não prometer demais e isso voltar contra você. Então, o jeito de falar as coisas é importante aqui. Então, muito cuidado com isso. E não conhecer seu capacity ou subestimar a complexidade de uma iniciativa nova. Então, às vezes, você está planejando alguma coisa que você não fez ou que você quer aumentar e você acha que vai ser simples e a operação sofre. Então, às vezes o seu time sofre, às vezes uma coisa que era para ser simples você não conhecia, achava que era simples porque falaram que é simples. Cara, não é tão simples assim. Por exemplo, vou dar um exemplo besta e tático, um webinar parece alguma coisa simples. Cara, dentro de um webinar bem planejado, deve ter umas 23, 25 tarefas. Então, se você não tem noção de quanto gasta e o tempo que demora, parece que tudo é muito simples e que você vai conseguir fazer 1000. Então cuidado, se você não conhece o seu capacity e nunca fez, cuidado para não achar que vai ser simples demais e o negócio dá trabalho e demora para acontecer e demora para gerar resultado. Então, esses são os erros que eu cometi. Eu sou a favor, naquela sua ideia lá do cronograma lá e tal, eu sou a favor de fazer menos coisas com um aprendizado muito rápido para você começar a fazer bem feito e ter previsibilidade, do que você botar uma porrada de ação ao mesmo tempo, principalmente ação nova ao mesmo tempo, e aí ficar, caraca, peraí, tem que gerenciar tudo isso aqui e nada sair direito, entendeu? Eu sou a favor disso, tá? Sim, boa. E aí, tendências para 2024, super rápido aqui para a gente poder conseguir falar alguma coisa aqui no final com todo mundo. Algumas coisas que eu e o Lucas entramos em consenso aqui, que eu acho que, por mais que a gente que está dentro do marketing, consumindo coisas de marketing, pareça que é batido para a gente, mas para o mercado e para a persona que vai ser atingida ou atraída por esses canais, não é. Então, cara, podcast, ABM, comunidade B2B é uma coisa que está começando a tracionar agora. Então quase novas coisas, igual quando a gente descobriu o material rico lá atrás, e olha só, meu Deus, agora a gente descobriu um caminho. Então o B2B está nascendo outras coisas, novas maneiras que educam rápido, que conectam fácil. Então, algumas delas que a gente listou aqui podcast, pensando tanto em produção de conteúdo quanto conectar com o persona-alvo, ter tempo com o seu prospect, pegar uma prova social com o seu cliente. ABM, ainda o Brasil engatinha ABM, tem muita oportunidade. Comunidade B2B de nicho, cara, pouca gente sabe, pouca gente fez, muita oportunidade também, as pessoas precisam e querem. E capacitação é uma coisa que eu acho que a gente subestima um pouco e sempre a empresa tem alguma coisa para ensinar para o prospect. Então, se você
cria uma formação, cria uma masterclass, cria alguma coisa, uma certificação. Você deve ter um monte de especialista dentro de casa que pode fazer isso. Então, às vezes, o ouro está aí e a gente está usando uma capacidade intelectual muito grande da turma e usando um formato que diminui o valor disso, que é tipo fazer um artigo, fazer um e-book, fazer coisas assim que estão mais acostumadas com o dia a dia. Sendo que quando você põe a formação chama muito mais atenção. Educação chama muito mais atenção. A galera está comprando curso todos os dias. Então, se você oferecer uma coisa de graça que tem valor, por que a pessoa não vai consumir? Então, essas são as dicas. Quer comentar alguma coisa aqui, Lucas? Tem cases muito legais de capacitação. Ontem eu estava assistindo um vídeo da Paul, Paul Redfern, não, Paul Mitchell, que é aquela marca de shampoo profissional. E era o fundador da Paul Mitchell falando que o grande diferencial deles para virar uma empresa do zero a bilionária foi capacitar os profissionais, os cabeleireiros nos salões. Foi o grande diferencial. Os caras davam treinamento para eles e viravam referência, né? Mesma coisa com a RD, mesma coisa com várias empresas que a gente vê que foram líderes de mercado. Para mim, a pergunta que fica de todas essas questões aí é como que a gente alavanca a inteligência da empresa para entregar valor para o nosso público, inclusive de forma gratuita. Então, por exemplo, para o marketing, ao invés de ficar tentando produzir conteúdo com estagiário sobre indústrias mega complexas, tipo, sei lá, inteligência artificial para planejamento de demanda industrial, por que não entrevistar o especialista, o vendedor, o executivo, o CEO? E a grande questão é, eles não têm tempo. Como que a gente alavanca o tempo deles? Como é que a gente, a partir de pouco tempo, consegue transformar isso em vários formatos de conteúdo relevantes, né? E aí tem uma outra tendência que eu considero muito forte, a gente já está vendo com os nossos clientes aqui na Onda Skin, que é o influenciador corporativo também, que é assim o social selling ou amplificar o perfil pessoal de executivos dentro do LinkedIn. E a gente tem visto que tem trazido resultados muito relevantes em termos de oportunidades de negócios, penetração de mercado, integrado com ABM, integrado com podcast ou até com comunidade B2B de nicho. Então, é um canal assim que é o perfil pessoal de executivos no LinkedIn, que eu com certeza não só já postei lá atrás, né, em 2018 comigo mesmo, mas vou investir ainda mais na minha empresa e, obviamente, junto com os nossos clientes, já que é isso que a gente faz aqui na Onda Skin. Muito bom, muito bom. Então, isso aqui é fornecido e oferecido pela DGEM, pela Onda Skin. Quem quiser printar, falar com a gente depois, pode falar. O Lucas é um cara que entende muito, eu admiro, recomendo. Já indiquei 1000 vezes, indico o Lucas para várias coisas. E aqui a gente está ajudando empresas, e principalmente startups B2B, a gerar demanda com esses novos canais, com coisas que são muito novas. E agora a gente vai abrir para perguntas e tirar algumas dúvidas. Então, quem quiser pode abrir o microfone e não precisa ser necessariamente uma pergunta, mas um ponto de vista, o que vocês enxergam diferente aqui também, a gente queria ouvir e trocar também. E espero que o conteúdo tenha agregado bastante.